Para você que crê na existência de Deus e no poder dele, eu vou contar um testemunho, um dos testemunhos que Deus fez na minha vida, pelos quais é um dos motivos pelo qual eu não posso e não consigo jamais duvidar da existência dele. Há anos e anos atrás, há mais de 15 anos atrás mais ou menos, eu já era evangélica, né? Estava bem firme na presença de Deus mesmo. Eu passei um período da minha vida desempregada. Só que mesmo assim, Deus nunca deixou faltar nada dentro da minha casa, né? Meus filhos na época eram pequenos, hoje eles são maiores de idade. Na época eles eram pré-adolescentes. Eu fiquei alguns meses desempregada e teve um determinado domingo, era até, se não me engano, era Dia das Mães. Minha mãe, ela íamos fazer um almoço, né? Na casa do meu irmão, que fica num bairro vizinho. Vizinho, não tão vizinho assim, vizinho é mal dizer porque é na mesma cidade. E eu não fui porque eu tava sem dinheiro da passagem e eu não quis ir porque eu não quis que ela pagasse pra mim a passagem. Então ela pegou meus dois filhos no dia, levou eles e foi, eu fiquei sozinha em casa. Eu ajoelhei no meu quarto, eu abri a Bíblia e falei assim, somente eu e Deus essa oração. Eu falei assim, Deus, eu não aceito sendo filha do dono do ouro e da prata e tá passando por essa situação. Se essa palavra é sua, então muda essa situação na minha vida. Preste atenção, isso foi num domingo, era umas 11h30 da manhã. Não falei isso pra ninguém, não comentei isso com ninguém sabia disso. Foi passando os dias, passaram-se 6 dias. No sábado seguinte, teve um culto de festividade na igreja que eu ia. Foi um pastor que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu não conhecia. No final do culto, ele colocava as mãos sobre os irmãos, né? E fazia uma oração. Eu entrei naquela fila, quando chegou a minha vez, ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e começou a orar. Sem mentira, sem aumentar e sem diminuir. Quando ele começou a orar, ele parou e falou para mim assim: você falou para Deus que não aceita sendo filha do dono do ouro e da prata e tá passando por essa situação. Que se ele for Deus na tua vida, que ele mude essa situação na tua vida. Pois Deus manda eu te dizer para você hoje que Deus está mudando essa situação na tua vida hoje. Claro que na hora eu acreditei, né? Somente eu e Deus sabia disso daí. Beleza, isso foi num sábado à noite, era entre 10 e 10h30 da noite. Quando foi no domingo, 9h30 da manhã, ligaram pra mim, perguntando se eu tava trabalhando, não sei o que, e mandaram estar na segunda-feira numa determinada empresa, do qual há muitos meses antes eu tinha feito um trabalho extra lá durante uma semana. E meses depois eles me chamaram para trabalhar lá. E detalhe, né, nessa época que eu fiz esse trabalho extra por uma semana, eu estava conversando com Deus só na mente, sabe? Enquanto estava fazendo o trabalho, eu falava assim para Deus: Deus, aqui parece ser um lugar bom para trabalhar. Quem me dera se eu conseguisse arrumar um emprego num lugar desse. Eu não falei para Deus: Deus, arruma um emprego aqui para mim, que não sei o que. Eu não fiquei pedindo. Eu só comentei isso para Deus. Mas Deus foi lá e Ele abriu a porta desse emprego para mim, exatamente nesse lugar. Quando eu cheguei lá, o único uniforme que tinha era do meu tamanho, o único sapato que tinha era do meu tamanho. E detalhe, há um tempo antes, eu tinha sido chamada para para fazer uma entrevista de vendedora num shopping, numa loja, num período da noite. E eu falei pra mim mesma, assim, eu não vou, nesse horário eu não vou, porque eu não aceito deixar de cultuar a Deus. Eu não vou, eu pago o preço, mas eu não vou. Passou uns dias, foi uma missionária na época que eu também nunca tinha visto na minha vida. Ela, no meio do louvor dela ali, ela tava louvando, ela veio até onde eu estava, ela me abraçou, ela falou pra mim assim, Deus falando através da boca dela: eu vi o que você fez e eu vou te honrar por isso. Era Deus falando através dela. Então pegou e aconteceu tudo isso. Beleza.
como era uma função da qual era do dia, eu nem perguntei o horário, era a porta aberta por Deus. Fui lá, fiz todo o procedimento, só um dia antes de começar no trabalho que falaram pra mim o horário. Quando falaram pra mim o horário, falaram é das 14 às 22 horas. Na hora eu fiquei triste. Mas era a porta que Deus tinha aberto, ele usou o filho dele para falar comigo, então eu continuei. Na minha primeira folga foi numa terça-feira. Eu peguei e falei assim pro meu pastor, assim, pastor, ora por mim para Deus mudar esse horário de trabalho, porque eu não quero ficar trabalhando à noite para deixar de vir na igreja. Ele falou assim para mim, Janaína, você crê que Deus em uma semana vai mudar o teu horário? Eu falei para ele, eu creio, eu acreditei mesmo. Mais uma vez, passaram-se 6 dias, isso foi numa terça-feira, quando foi na segunda-feira seguinte, a minha chefe lá do horário, ela me passou o rádio, que eu trabalhava com rádio, ela falou pra mim assim, Janaína, amanhã você tá de folga, mas a partir de quarta-feira você vai começar a trabalhar a partir das 8 da manhã, das 8 às 16h20. Ou seja, Deus honrando aquilo ali que tinha sido falado pelo pastor pra mim na igreja. Gente, entre tantas outras coisas, eu vou estar fazendo outros vídeos falando de coisas que Deus fez na minha vida. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus diz que aqueles que servem a Ele por amor, as bênçãos vão atrás da pessoa. A gente não precisa ficar correndo atrás de bênção. As pessoas podem até criticar o cristão de hoje, sabe? Olhar só para os defeitos, mas duvidar de Deus jamais. Não duvide da existência de Deus. Deus abençoa a vida daqueles que seguem a palavra dele e o servem de verdade. A palavra de Deus diz que ele não tem compromisso com quem não quer compromisso com ele. A você que é cristão, procure seguir certinho a palavra de Deus. Certinho que eu falo não é ser perfeito, porque não existe perfeição, mas é ser o máximo de certo possível que você conseguir. Se errar, não insista no erro, peça perdão a Deus e continue na caminhada, mas não desista da presença de Deus, porque Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Eu faço questão de contar esse testemunho e de divulgar nas redes sociais, sim, porque Deus, Ele é maravilhoso, Deus existe e Ele, pela tua misericórdia, pelo amor e pela graça que Ele tem sobre as nossas vidas, Ele está de braços abertos para nos receber e para nos abençoar. Isso é uma bênção material que eu recebi. Fiquei 11 anos na empresa e olha que eu estou contando parte do testemunho, tem outras partes do testemunho que eu não vou contar agora porque senão vai ficar muito comprido. Mas Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Não desistam da presença de Deus, independente do que o inimigo colocar na tua cabeça. Pensamento negativo, põe para fora, não aceita. Não permita que pensamentos negativos permaneçam na tua mente, porque isso é para fazer você parar nessa caminhada. Digno nós nunca vamos ser, nunca. É pela graça que nós recebemos o perdão e a salvação que vem de Deus, não é por merecimento. Então, a vocês que já servem a Deus, permaneçam firmes na presença do Senhor. A você que não serve a Deus, procura servir. Você pode ter certeza que você só tem a ganhar e não tem nada a perder.